A internet é um espaço de novas tecnologias digitais que proporcionou um novo processo de produção e compreensão textual. São características próprias que juntam leitura, escrita e funções da oralidade num único processo, eliminando fronteiras do ler e escrever. O computador, o teclado, a tela e os dispositivos, que são os meios eletrônicos, possibilitam a comunicação, organização e construção textual através de hipertextos, criando um modo próprio de leitura e escrita. O surgimento das variedades de linguagem e novos gêneros discursivos estão diretamente ligados à materialidade do código, através dos recursos de ícones, temas, imagens, à sua estrutura reformulada e ao espaço que essa estrutura ocupa. A produção de um novo gênero textual estará sempre relacionada a uma interação social, ao local dos interlocutores e à finalidade dessa interação. Essas características indicam que o computador seria o mediador do discurso e levaria à criação de novos gêneros textuais e novas maneiras de ler e escrever. Ao contrário do que imaginamos, a revolução tecnológica não começou com a invenção dos computadores pessoais, mas há muito tempo, com o surgimento de novos materiais como o papiro, o papel e de ferramentas como a caneta, a máquina de escrever e a imprensa tipográfica, por exemplo. Porém, é o computador que gerou uma transformação desconhecida até agora, dando plasticidade e mobilidade ao ler e escrever, inserindo a humanidade no caminho das sociedades informatizadas e do texto numerizado. Com o processamento de textos, a escrita tornou-se imaterial. O espaço virtual permite ao usuário modificar seu texto da maneira que preferir. Também é possível ler e escrever ao mesmo tempo. A virtualidade do texto eletrônico provocou a sua disseminação e sua convergência com outras mídias, mudou as características dos seus suportes tradicionais, como a biblioteca e o livro, e provocou o surgimento de novos gêneros discursivos e textuais. A escrita dinâmica e interativa estimula interações entre autor, leitor e texto, favorecendo uma heterogeneidade que produz novos modos de escrita e o surgimento de novos gêneros. Embora tenham semelhanças com os gêneros já existentes, eles não são os mesmos. O e-mail é diferente da carta, diferente de um fax, diferente de uma conversa telefônica. É um gênero textual original, com suas características linguísticas e qualidades próprias. Contrário a todos os gêneros citados, para editar um e-mail, basta copiar, colar ou cortar parte do conteúdo de uma mensagem. Além disso, é possível enviá-lo a apenas uma pessoa ou a vários amigos de uma lista. O autor observa que são as ferramentas e os dispositivos que criam a instantaneidade e a rapidez de transmissão, gerando reflexos nas formas textuais e linguística e provocando o surgimento de novos gêneros. A comunicação através de um meio eletrônico alarga o campo da comunicação escrita e transforma a técnica em códigos culturais. Trata-se de um falar-texto que procura um equilíbrio entre o espaço ocupado na tela e o tempo utilizado. É o princípio da economia invadindo o campo da linguagem. A utilização de recursos já existentes, específicos de certos gêneros textuais, provocam transformações e modificações através de motivações sociais e circunstâncias de comunicação. A utilização de ícones, abreviações, emoticons e sinais de pontuação, por exemplo, são recursos que constituem um novo código discursivo, produzem a conversa escrita e criam um novo gênero textual, neste caso, chamado de materialidade do código. Começa a existir uma relação simultânea de produção e recepção das informações, e uma busca frenética para facilitar a redação das mensagens e assegurar a regulação dos diálogos na internet. A busca de expressividade, emoção ou afetividade entre os interlocutores de uma conversa escrita criam uma variedade de linguagem e provocam o aparecimento de novos gêneros do discurso no espaço virtual. Essas características próprias, aliadas às ferramentas, suportes e dispositivos, ajudam a quebrar a fronteira entre a oralidade e a escrita e apontam para um novo processo de leitura escrita, ou seja, compreensão, recepção e produção. A internet é virtual, multimediática, heterogênea, possui várias faces, não possui corpo material. Permite uma leitura escrita que não são mais limitadas pelo espaço. Passamos de uma lógica linear para uma lógica de várias dimensões, onde a relação de construção de um sentido é múltipla no espaço virtual. Essa construção consiste na possibilidade de fazer o seu próprio trajeto pela busca do conhecimento, criar novas relações, bifurcar a leitura quando julgar necessário ou apenas tiver vontade.
Criou-se um espaço aberto à informação multidimensionada, desmaterializada e com um tempo indefinido. Mas este espaço exige novas habilidades para o ler e escrever. A organização interativa possui links inexistentes no discurso tradicional linear e que nos dão a oportunidade de construirmos superposições de discurso. A estrutura toma a forma de uma rede, na qual as páginas se associam a outras através de hiperpalavras, que se multiplicam na internet em todos os tipos de sites. A hipertextualidade eletrônica foi uma grande revolução na comunicação. Trouxe vantagens na produção, compreensão e circulação de novos tipos de texto, mas também pode trazer dificuldades nas práticas de leitura e escrita eletrônica. Por isso, os hipertextos são considerados produtos complexos se comparados às formas textuais tradicionais, por possuírem características específicas que influenciam na estratégia de leitura e escrita. O espaço virtual constitui uma nova esfera de produção do discurso. A leitura e compreensão, a escrita e produção exigem outras competências cognitivas como a utilização do teclado, leitura de menus, de ícones, por exemplo. Ler e escrever não é uma exclusividade da internet. A diferença entre o hipertexto virtual e o texto papel não é o produto, mas a sua construção textual. As ferramentas oferecidas pelas novas tecnologias proporcionam o nascimento de novos gêneros textuais do discurso eletrônico, que são consequência da interação virtual, da comunicação eletrônica e de novas ferramentas de comunicação e produção de textos, como o computador e o celular. Em geral, a utilização dessas formas de leitura escrita através da via eletrônica insere-se numa situação física e social, com consequências nas mutações tecnológicas, processuais e cognitivas do ler e escrever. Se você gostou desse vídeo, tem alguma crítica ou sugestão, deixe seu recado. Obrigado por visitar o blog. Até mais!